Desde já agradeço essa oportunidade ao nosso querido irmão presbítero Claudemiro. Muito obrigado. Deus continue abençoando juntamente com toda a sua família. Agradeço também aos obreiros aqui desta casa e também a toda a congregação em nome de Jesus. Ok? Então, obrigado a todos. Deus é bom. Salmo 139. Você não pode ficar sentado mesmo. 139, versículos 7 a 12. Que o Senhor continue abençoando esta igreja. Oi? Salmos 139. Tá certo. Bom, Salmo 139, versículos 7 a 12. Temos um tempo aqui até 9 horas. O pastor não quer que passe do horário. Diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Seol, no abismo, a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas, a escuridão me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Palavra do salmista Davi. Para onde me irei da tua presença? Como ou onde eu ou qualquer ser humano, segundo o salmista, poderá se esconder de Deus? E onde? Pois Deus está em todo lugar e em toda parte. Nós não podemos jamais nos esconder de Deus ou fugir de Deus. Então eu gostaria de falar a respeito dessa universalidade de Deus e das coisas espirituais, ou seja, daquilo que atinge todos os lugares, todo o planeta em geral, toda a Terra. Existem coisas que são apenas locais, mas existem coisas que são universais, que estão em todos os lugares. Por exemplo, Deus, jamais poderemos nos esconder dele, porque ele está em todo o lugar. O Espírito Santo age também em todo lugar, onde estiver alguém nesse momento pregando, evangelizando. O Espírito Santo de Deus está agindo nos corações daqueles que ainda não aceitaram a Cristo, que não receberam Cristo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Isto em todo lugar, em toda parte do mundo. Existem coisas que são limitadas, as coisas físicas, que não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas em relação às coisas espirituais, geralmente
são universais, como por exemplo, o pecado é universal, certo? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí nós nos perguntamos, mas não foi somente um que pecou? Mas a palavra de Deus diz que o pecado passou para todos os homens. Gênesis capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: e a Adão Deus disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias. No versículo anterior, versículo 9, diz, chamou Deus, isso foi após o pecado, após a queda, chamou Deus a Adão e disse, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu, escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Deus fez o homem perfeito, coloca no jardim do Éden, como todos nós já conhecemos essa história, e então o homem e a mulher desobedecem a Deus. Não foi somente um que pecou, os dois desobedeceram a Deus e transgrediram seu mandamento. E a partir de então, o pecado passa para todas as gerações e para todas as coisas. Como diz o versículo 17, maldita é a terra por tua causa. O pecado que o homem cometeu, a desobediência que ele cometeu, a transgressão que ele cometeu, e o efeito dessa transgressão não atingiu somente o homem e a mulher, mas passou para toda a criação. Maldita é a terra por tua causa. Diz a palavra de Deus que a terra começou então a produzir espinhos, produzir ervas daninhas. Os animais que hoje são carnívoros, que se alimentam de outros animais, que se alimentam de sangue, de carne, eram animais que se alimentavam tão somente de plantas. E aí nós vemos como o pecado atingiu toda a terra. Então o pecado é uma questão universal. Por outro lado, nós temos uma solução que a Bíblia nos apresenta, que é a respeito do amor de Deus, que também é universal. Nós temos um problema universal para ser combatido, mas por outro lado temos uma solução universal para todos os homens, que a palavra de Deus nos apresenta. E a palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. Veja o alcance, amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que é impossível descrever, que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ser humano que estava em morte espiritual, agora ele tem essa escolha diante de si. Se quiser viver espiritualmente, Deus então apresenta agora uma solução, porque o amor de Deus é universal, é para todas as pessoas. O amor de Deus não é somente para o rico, não é somente para o pobre, não é somente para o feio ou para o bonito, mas para todas as pessoas, de condição e sem condição, de status social e quem não tem nenhum status social, para o homem bem empregado e para o homem que não tem o emprego. O amor de Deus é para todos, atinge a toda a humanidade, porque o seu amor
é universal, é para todas as pessoas que estão dispostas a receber o seu amor, que estão dispostas a receber o seu Filho que Ele deu para salvar a humanidade. E dando prosseguimento para adiantarmos, a ordem para se arrepender é universal. O pecado é universal, o amor de Deus é universal, mas a ordem também para se arrepender é universal, é no mundo inteiro. Apesar de Deus disponibilizar o meio, de colocar à disposição dos homens, dos seres humanos, de todos nós pecadores, o meio, uma solução, mas é preciso que o homem tome a iniciativa de se arrepender. Deus tomou a iniciativa de amar a todos os seres humanos entregando o seu Filho, mas o homem precisa tomar a iniciativa de aceitar a Cristo como Salvador. Ele precisa tomar a iniciativa de se arrepender, como diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, versículo 30, que ele diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens. Veja como é universal, a todos os homens, ninguém está isento, e em todo lugar que se arrependam. Todos os homens, em todos os lugares, seja lá onde for, no país mais rico do mundo, ou no país mais pobre do mundo, no bairro mais rico da cidade, ou no bairro mais pobre da cidade, Deus, Ele ordena a todos os homens, a todos os moradores, que se arrependam, porque, como diz a palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus, e é preciso que o homem receba esse convite, esta ordem que é universal, para que o ser humano possa então se arrepender, porque somente Jesus Cristo, nosso Salvador, pode dar uma nova vida a cada ser humano, porque somente Cristo tem a solução para todos nós. Somente Cristo tem a solução para toda a humanidade, porque foi Ele que derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos dar a salvação. O convite para crer também é universal. Temos também um convite para crer, temos uma ordem para crer, e temos um convite para crer, e esse convite, ele parte de Jesus Cristo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus Cristo, ele está dizendo: vinde a mim todos. Isto é universal para todas as pessoas que estão cansadas e oprimidas. Nós vivemos numa época onde as pessoas estão constantemente oprimidas por causa de algum problema, por falta de emprego. As pessoas às vezes ficam oprimidas, deprimidas por causa de alguma doença, de alguma enfermidade, por problemas na família. Mas Jesus Cristo, ele diz nesta noite: vinde a mim, aqueles que estão cansados e que estão sobrecarregados e que estão oprimidos, que estão deprimidos. Ele tem um convite para você nesta noite: venha a mim. Jesus Cristo, ele tem a solução. Jesus Cristo, ele é o grande curador de almas. Jesus Cristo não somente cura o corpo físico, como cura a alma do homem e restabelece. Diz: vinde a mim.
Então, o convite para crer é universal, o convite para crer é para todos, o convite para crer é para os que estão sadios, é para os que estão doentes, é para os que estão empregados, para os que estão desempregados, é para os que estão alegres e para os que estão tristes, para os que têm dinheiro e para os que não têm. Jesus Cristo diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. No mundo moderno, nós sempre estamos sobrecarregados e estamos cansados. Constantemente as pessoas se queixam que não tem tempo, que estão sobrecarregadas, que estão atarefadas. Mas Jesus Cristo, Ele diz para você nessa noite: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, diz Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele continua: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Outra coisa que é universal é a nossa redenção, é a redenção do ser humano. A redenção significa o homem que está vivendo debaixo das garras de Satanás, ele ser liberto por Jesus Cristo. A palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 29, ela nos declara: João, vendo Jesus Cristo vindo em sua direção, ele então aponta e fala uma grande palavra para aqueles que estavam com ele ali no Rio Jordão, e principalmente alguns dos seus discípulos. Ele aponta para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é uma palavra revolucionária que sai da boca de um profeta de Israel, porque os judeus, eles tinham Deus tão somente para si. Os sacrifícios eram realizados ali somente por judeus e para os judeus no templo de Jerusalém. A lei foi dada para os judeus, a Torá foi dada para os judeus, mas agora vem João e ele aponta para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas ele não diz o pecado dos judeus, ele não diz o pecado dos levitas, ele nos diz o pecado tão somente dos filhos de Abraão, mas ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Esta é uma palavra revolucionária naquele momento, naquela época, porque os judeus, eles tinham Deus, o Jeová, tão somente para si. Os sacrifícios, aquelas cerimônias sacrificiais eram realizadas tão somente por judeus e para judeus. E João usa a figura do Cordeiro para Jesus, a figura que eles conheciam muito bem, pois todo judeu, ele levava o seu cordeiro para ser sacrificado, levava o seu sacrifício perante o sacerdote para sacrificar por si, ou por sua família, ou por seus filhos. Os sacerdotes também tinham obrigação de uma vez por ano fazer o sacrifício somente para os judeus, e para si e para sua família. Mas agora vem João Batista, um filho da terra, um profeta de Israel, e ele aponta para Cristo e diz que Cristo, ele é o Cordeiro substituto, aquele que vai substituir a partir daquele momento todo o sacrifício que era realizado no templo. Mas ele vai muito além, ele vai muito mais além da lógica dos judeus, porque ele apontando para Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro, mas ele não diz que é o Cordeiro, seja lá de quem for, de um ser humano qualquer, não diz que é o Cordeiro de um sacerdote, não diz que é um Cordeiro de uma pessoa famosa naquela época, não diz que é um Cordeiro de um
um governante ou de um fariseu, mas ele diz: é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, e ele vai muito mais além, que tira o pecado, porque a humanidade está em pecado, e somente esse Cordeiro pode trazer a purificação, a redenção. E ele vai muito além, ele não diz que tira o pecado do povo judeu, do povo de Israel, dos filhos de Abraão, mas que tira o pecado do mundo e assim atinge a todos nós. É a universalidade da redenção em Cristo Jesus. E naquele momento incluiu a todos nós, até nós brasileiros que ainda não existíamos como nação. Estamos aqui nesta passagem de João o Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos aqui que a redenção é universal, mas também temos mais alguma coisa aqui a respeito dessa universalidade das coisas espirituais. O Salvador também é universal, a redenção é universal, porque o Salvador é universal. Um cordeiro não poderia tirar o pecado da humanidade inteira. O Cordeiro não poderia jamais purificar a humanidade inteira. Além do mais, tinha que ser feito sacrifícios após sacrifícios continuamente. Mas Jesus Cristo, Ele é eterno. Jesus Cristo, Ele não morre. Jesus Cristo, Ele tem vida para todo sempre. Jesus Cristo, Ele é poderoso. Jesus Cristo, Ele não é tão somente o Filho de Deus, mas Jesus Cristo, Ele é Deus. Portanto, somente Ele tem esta capacidade de tirar o pecado do mundo inteiro, de redimir o mundo inteiro. O nosso Salvador, o Salvador da humanidade, Ele é universal, como diz a própria palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: Atos capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É a universalidade da nossa salvação, é a universalidade também do nome de Cristo, é a universalidade da pessoa de Cristo para salvar e redimir toda a humanidade. Ele é universal, porque o pecado é universal. Aleluia! Glória ao Senhor. E a partir do momento quando o homem passa por todas essas etapas e aceita Cristo, e aí a palavra de Deus diz que ele vai fazer parte da igreja de Deus, que também é universal, no sentido de que a igreja é em todo o mundo e espiritual. Aleluia! Diz a palavra de Deus: a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículo 23. E nós temos esse grande privilégio de fazer parte desta igreja de Deus que é universal. Em qualquer lugar deste mundo em que as pessoas se reúnem em nome de Cristo, elas fazem parte desta igreja que é universal no sentido espiritual. E encerrando, no momento em que todos nós então continuamos sendo fiéis nesta igreja e servindo a Cristo,
Aí nós então teremos a oportunidade de participar de um grande evento que acontecerá, que a Bíblia chama de arrebatamento, que é o dia quando Cristo voltará para levar os fiéis para a glória. E este acontecimento também é universal, acontecerá em todo o mundo simultaneamente, em todos os lugares, em todas as localidades, independente do dia, de ser dia num lugar e ser noite no outro, esse evento ocorrerá. Diz Paulo em 1 Coríntios, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 56. Eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque soará a trombeta, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis para nunca mais morrer, e seremos transformados. Aqueles que estiverem vivos no momento serão transformados, porque convém que isto que é corruptível, esse corpo que se destrói, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde estará a morte, o teu aguilhão? Onde estará o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, que é universal, e a força do pecado é livre, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 57. Então nós vimos que o pecado é universal, mas o amor de Deus é universal. A ordem para se arrepender é universal, o convite para crer é universal, nossa redenção é universal, porque o nosso Salvador Jesus Cristo é universal, e é por isso que a sua igreja também é universal em todo o mundo, em toda a parte desse mundo. E aí um dia nós iremos participar do grande arrebatamento quando Jesus voltar, que também é universal, ocorrerá em todos os cantos deste mundo, e é por isso que nós precisamos nos preparar a cada dia, a cada momento, para que possamos fazer parte deste grande evento. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo do Senhor continue falando aos vossos corações. Muito obrigado. Quando a angélica trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra ao mar, mas permanecerá Jesus. Quando ouvir Jesus meu